Vamos agora a um exemplo numérico, um exercício sobre cálculo de trabalho, de diferença de potencial e de potencial elétrico. Então, seja o campo elétrico menos YZ a x, menos XZ a y, menos XY a z volts por metro, então campo elétrico descrito em coordenadas cartesianas. Queremos calcular o trabalho para mover uma carga Q minúsculo de 1 coulomb do ponto A 000 até o ponto B 1 metros. Tá? Além disso, vamos calcular a diferença de potencial entre esses dois pontos, resultado que, claro, sai naturalmente aqui do cálculo anterior. E também vamos calcular a função escalar chamada de potencial elétrico nessa região do espaço. E com isso também nós podemos verificar o resultado anterior a partir da definição dessa função escalar. Então, um exercício que traz o cálculo relacionado a esses conceitos que nós vimos no vídeo anterior. A primeira coisa é o seguinte, definição então do espaço tridimensional. Vamos fazer aqui o nosso sistema de coordenadas x, y e z. E esse ponto no espaço que é o ponto 1, 1 e 0. Então aqui temos o ponto B e aqui a origem é o nosso ponto A. A pergunta que temos que nos fazer é o seguinte. Primeiro, para calcular o trabalho, nós temos que calcular menos Q integral de E escalar de L ao longo de uma determinada trajetória do ponto A até o ponto B. Antes disso, nós podemos inclusive verificar se o rotacional do campo elétrico é igual a zero. Então, verificando se E é um campo conservativo, o campo elétrico E só poderá ser produzido por cargas elétricas estáticas se o seu rotacional for zero. Então vamos verificar primeiro o rotacional de E é o quê? Na primeira linha nós temos os vetores unitários. Na segunda linha as derivadas parciais com relação a x, y e z. Na terceira linha, as componentes desse campo vetorial, menos YZ, menos XZ, menos XY. Vamos estender aqui as duas colunas. Cálculo do rotacional em coordenadas cartesianas. Então aqui verificando, derivada parcial com relação a Y, aqui fica menos X. Na direção a x, então tem uma componente que é menos x, voltando aqui tem uma componente mais x. Então, na componente x nós temos zero. Na componente y, derivada parcial com relação a z de menos yz. Então fica menos y. Com esse termo aqui que fica mais y, temos zero também na componente y. E a mesma coisa acontece aqui na componente z. Menos z mais z igual a zero. Então, nós verificamos que realmente esse campo E é um campo elétrico, pode ser um campo elétrico estático. Com relação ao cálculo do trabalho, então, qual a melhor trajetória que nós podemos escolher? A sugestão que eu dou é nós seguirmos uma trajetória que facilite os nossos cálculos, já que o resultado da integral de A até B independe do caminho. Nós vamos escolher primeiro um deslocamento ao longo do eixo X, depois um deslocamento ao longo do eixo Y e, por fim, um deslocamento ao longo do eixo Z. Então, são três integrais de linha que resultam, então, em um valor final do trabalho de deslocamento da carga de 1 coulomb de A até B.
Então, aqui ao longo do eixo x nós temos um determinado elemento diferencial de caminho dl, que é dx a x, aqui dy a y e depois dz a z. Então, vamos ao cálculo da primeira integral. Colocando aqui então a expressão completa, né? Menos q, integral de a até b, e escalar dl. Aqui então, fazendo o cálculo do primeiro caminho, vou chamar de trabalho 1. Menos o valor da carga, que é 1 coulomb, integral. Qual é o campo elétrico? Vou copiar todo ele aqui. Menos yz ax menos xz a y menos xy a z. Produto escalar. Qual o dl que representa um deslocamento ao longo do eixo x, aqui nessa direção? Esse deslocamento é dx a x. Nesse caso, ao longo da primeira trajetória, nós temos x variando de 0 até 1, y igual a 0 e z igual a 0 também. Então, y e z são constantes e x varia. X variando de 0 até 1 metro. Calculando esse produto escalar primeiro, então nós temos menos 1 coulomb, integral de x igual a 0 até x igual a 1. Produto escalar aqui fica menos yz dx. Então essa é a integral que nós temos que calcular. Z é igual a 0 ao longo da trajetória. Y igual a 0 ao longo de toda a trajetória. Então, o resultado dessa integral é 0. Então, chegamos ao primeiro valor. Quer dizer, deslocando a carga do ponto A, 0, 0, 0, até o ponto intermediário 1, 0, 0, o trabalho realizado foi nulo ao longo desse primeiro caminho. Ao longo do segundo caminho, o deslocamento ao longo do eixo y. Então, o trabalho ao longo do caminho 2, menos 1, integral. A mesma coisa, campo elétrico escalar dl. Só que agora temos o seguinte. Temos o deslocamento ao longo do eixo y, que é de y a y. Então, isso muda o resultado do nosso produto escalar. Além disso, quem varia agora é y de 0 até 1 metro. O produto escalar fica menos xz dy. Qual o resultado disso? Esse caminho tem componente z, é o valor de coordenada z, 0 constante, e x já tem o valor 1. Então, x é igual a 1, mas z é igual a 0. Então, 0 que multiplica todo o resto fica 0. Então, mesmo que tenha uma integral com y variando de 0 até 1, também nesse caso nós temos um deslocamento da carga ao longo dessa segunda trajetória com um trabalho nulo. Quer dizer, não é necessária nenhuma força externa para movimentar a carga de A até esse ponto aqui, intermediário 1, 1 e 0. E o resultado então da terceira integral, deslocamento ao longo da componente z. Temos então agora uma integral de z igual a 0 até z igual a 1. Mais uma vez temos o campo elétrico, mas agora temos dz a z como elemento diferencial de deslocamento. Então, z variando de 0 até 1. Aqui o produto escalar é menos xy dz. Menos xy dz é o resultado desse produto escalar. E agora sim nós temos um resultado que é diferente de 0. Por quê? Faltou colocar o menos aqui, né?
menos 1. Então, menos com menos fica mais. Integral de z igual a 0 até z é igual a 1. X agora já tem o valor 1. E y também tem o valor 1. Quer dizer, x e y são constantes ao longo de todo o caminho 3. Então, fica 1 vezes 1 dz. Então, aqui nós concluímos que o trabalho realizado ao longo da trajetória 3 é z de 0 a 1, que é igual a 1. 1 menos 0, que é 1. Então, o trabalho total, daqui então nós temos o resultado. O trabalho total é o trabalho ao longo do caminho 1, mais o trabalho ao longo do caminho 2, mais o trabalho ao longo do caminho 3, que é 1 joule. Então, aqui chegamos a um resultado de trabalho realizado ao longo necessário para movimentar uma carga de 1 coulomb do ponto A até o ponto B. O resultado será o mesmo se escolhermos qualquer outro caminho de integração, qualquer outra trajetória. Poderíamos escolher aqui uma reta, seria o caminho mais curto, mas isso implicaria em uma dificuldade um pouco maior no cálculo do trabalho. Teríamos que fazer uma parametrização, escrever umas variáveis em função de outra, enfim, teríamos que fazer teríamos um certo trabalho adicional, em resumo. Tá? Então, esse 1 joule foi necessário para movimentar uma carga de 1 coulomb. A pergunta que eu faço agora é a seguinte: qual é a diferença de potencial entre esses pontos? Quer dizer, qual é o valor de VB menos VA? Então, a partir do trabalho, nós podemos já tirar essa informação. Nós poderíamos simplesmente calcular menos a integral de E escalar de L de A até B, que nos daria o resultado do trabalho, multiplicado por 1 coulomb, ficaria o mesmo valor. Mas a essência dessa definição é a seguinte: a diferença de potencial VB menos VA é o trabalho realizado por unidade de carga. Quer dizer, o trabalho realizado por 1 coulomb. Justamente o valor que nós obtivemos. Então, 1 joule por 1 coulomb resulta em 1 volt de diferença de potencial. Então, essa é a resposta para a nossa segunda pergunta. Se inicialmente nós movimentássemos uma carga de 2 coulomb, o trabalho seria 2 joule, provavelmente, né? Seria 2 joule dividido por 2 coulomb, teríamos então o resultado de 1 joule por coulomb. Então, quer dizer, a diferença de potencial será sempre resultado das características do campo elétrico que nós estamos analisando. A carga que se movimenta, se o valor de carga for maior, o trabalho realizado é maior. Nesse caso, o trabalho realizado será positivo. Por quê? Porque é necessário aplicar uma força externa ao campo para movimentar a carga do ponto A até o ponto B. Quer dizer, nós estamos fornecendo energia potencial para a carga se movimentar de A até B. Então, nós temos um trabalho que é 1 joule, como foi 1 coulomb que se movimentou, concluímos então que a diferença de potencial é 1 volt. Se tivéssemos 10 joule com 10 coulomb se movimentando, teríamos o mesmo 1 volt. Nós teríamos uma diferença de potencial diferente caso o campo elétrico fosse diferente. Tá? E a terceira e última questão é a função escalar potencial elétrico nessa região do espaço. Bom, então se nós temos aqui a definição da diferença de potencial, como é a função potencial elétrico, função escalar descrita nessa região? Há uma relação direta entre o campo elétrico e a função potencial elétrico. Em nenhum momento aqui nós definimos o potencial absoluto. Tá? Por quê? Porque o potencial em B, eu não sei qual é o valor, mas eu sei que o potencial em B menos o potencial em A dá uma diferença de 1 volt. Então pode ser 100 menos 99, como pode ser 1 menos 0. Tá? Tem essas
infinitas possibilidades, nós não definimos nenhuma referência para isso. Mas isso não vai afetar o cálculo da função potencial elétrico em função do campo elétrico. Por quê? O que essa equação representa? Isso diz que a componente, o campo elétrico é igual a menos variação com relação a x da função potencial menos a variação com relação... desculpa, faltou colocar aqui vetor ax. Mais aqui, com o menos da frente fica menos. Variação com relação a y da função potencial elétrico na direção a y. Menos, aqui precisa colocar mais, né, já que colocamos tudo em evidência. Derivada com relação a z da função potencial elétrico na direção z. Só que nós sabemos quais são as componentes do campo. Elas foram dadas no enunciado. Então, quem é... Daqui nós temos 3 condições para satisfazer. Quem é a componente x do campo elétrico? É menos yz. Isso é igual a menos a variação com relação a x da função potencial elétrico. Então, temos uma das condições para satisfazer. A segunda condição é que a componente y do campo elétrico, que é menos menos xz, é igual a menos a variação com relação a y da componente, ou da função potencial elétrico V. E a terceira condição que tem que ser satisfeita é que menos xy, componente z do campo elétrico, seja igual a menos a variação com relação a z da função escalar potencial elétrico. Então, temos que satisfazer essas 3 condições. Nós estamos fazendo o caminho contrário. Dado um campo elétrico, queremos encontrar V. O caminho, dado V, como encontrar o campo elétrico é, de certa forma, mais fácil, porque é só calcular o gradiente e colocar o sinal negativo. Bom, o que isso significa? Significa que nós temos que resolver 3 integrais, porque se nós quisermos descobrir quem é V, nós precisamos calcular uma integral de um dv. Nós assumimos aqui então uma função de uma única variável, né? E então chegamos a um resultado, que é o quê? V tem que satisfazer a integral, os sinais menos aqui se cancelam, fica yz dx, mais uma constante qualquer que eu vou chamar de C1. Por que essa constante? Porque quando derivamos algo que tenha uma constante, nós chegamos a um resultado que elimina isso. Então, nós vamos adicionar essa constante, que inclusive pode ser utilizada em determinadas situações para se calcular, para se definir as condições de contorno do potencial, dado um potencial de referência, um potencial absoluto. Então, qual o cálculo, o resultado dessa integral aqui? Nós chegamos a um resultado que é x, y, z, mais uma constante C1. Da segunda expressão, nós temos uma segunda condição a ser satisfeita, que é o seguinte: passando esse, digamos, dy para o outro lado e integrando os dois lados, ficamos com x, z, dy, mais uma constante C2. O resultado dessa integral também é x, y, z, mais essa constante C2. E aqui a terceira integral, V também tem que satisfazer essa condição. Então, nós precisamos encontrar V que satisfaz isso e calculando então essa integral x, y, dz mais um C3, nós chegamos a um resultado que também é x, y, z mais C3. Então, deu aqui uma coincidência, né? Que esses 3 elementos são iguais. Então, podemos dizer que a função potencial elétrico que satisfaz as 3 condições é x, y e z mais C1 mais C2 mais C3. E podemos inclusive colocar então essas 3 constantes em uma só. Vou colocar aqui mais C. Então,
chegamos a uma definição de função potencial elétrico, uma função escalar, que tem aqui um grau de liberdade na escolha desse C. Pode ser zero ou não pode, ou não precisa ser necessariamente zero, vai depender das condições colocadas como restrições. Tá? Não vamos tratar disso agora, mais adiante com outros exemplos eu vou tratar dessa questão aqui mais específica. Mas o que nós podemos concluir também a partir disso? Quem é o potencial no ponto B? O potencial no ponto B é o potencial no ponto 1, 1 e 1. E basta substituir aqui nessa expressão quem é potencial no ponto 1, 1 e 1. Daqui nós tiramos que V é igual, o VB é igual a 1 vezes 1 vezes 1 mais uma constante C. Então, chegamos à conclusão que o potencial no ponto B é 1 mais um valor constante, qualquer. E aqui também nós podemos calcular o valor do potencial em A. O potencial em A é o potencial no ponto zero. Então, a partir dessa função escalar potencial elétrico, nós calculamos o potencial em A como sendo 0 vezes 0 vezes 0 mais uma constante. Então, o potencial em A é igual a 0 mais C. E com isso, então, nós também podemos chegar na diferença de potencial VB menos VA por um outro caminho, pelo caminho da relação campo elétrico igual a menos o gradiente do potencial elétrico. Aqui temos 1 mais C menos 0 mais C. Então aqui vai ficar negativo, fica 1 mais C menos C. Por isso, essa definição dessa constante arbitrária não vai influenciar no cálculo da diferença de potencial. Vejam que interessante. VB menos VA continua sendo então 1 volt por esse outro caminho. Então, com isso, com esse exercício, eu espero ter deixado um pouco mais claro para vocês como se calcula o trabalho realizado por uma carga que se movimenta em um campo elétrico externo, o que significa a diferença de potencial elétrico, isso que nós chamamos em circuitos elétricos de tensão. E aqui um outro caminho para nós chegarmos a partir então dessa definição do potencial elétrico até o valor, o cálculo da diferença de potencial de uma outra maneira, sem a necessidade de calcularmos uma integral de linha ao longo de uma determinada trajetória. Essa trajetória, claro, pode ser definida de forma arbitrária porque a integral, o resultado dessa integral, não é afetado pela escolha do caminho, pelo campo elétrico estático ser um campo conservativo. Então, espero ter tornado esse assunto um pouco mais claro para vocês. E com relação aos cálculos, se vocês tiverem alguma dúvida, é só retornar lá na nossa revisão de cálculo vetorial, que vocês têm então essas definições de como se calcula tudo isso.